Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Joana e hoje nós vamos fazer o segundo dia de novena de São Francisco de Assis, né? Então, já vai colocando suas intenções e vamos pedir por todos que estão com Covid, por todos que foram curados curados, né, da doença, por todos que não estão com a doença, mas estão com doenças mais graves e por todos aqueles, pelo mundo todo, né, por essa pandemia que possa acabar mais rápido possível. Então, vamos fazer a oração inicial. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, iluminado pelo Espírito da Luz, eu levo a vós, Deus Pai, o meu louvor. Ao Deus cheio de amor e misericórdia, que se compraz com seu Filho e Espírito Santo, que todas as criaturas, toda a honra e toda a glória e louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Francisco, alcançai-me de Deus as graças que hoje me são necessárias para viver dignamente a vida cristã. Aumentai em minha fé, a esperança e a caridade. Fazei que a vosso exemplo eu possa amar meus irmãos, sobretudo os pobres e necessitados, para cumprir o mandamento do amor fraterno. Ajudai-me a desapegar das riquezas e fazer bom uso dos bens, para que eu possa seguir vosso exemplo no espírito da pobreza e mansidão, e um dia chegar à vida eterna. Amém. Então, como eu disse no primeiro dia de novena, né, nós fizemos a oração inicial, nós vamos falar um pouquinho da vida de São Francisco, depois a oração para São Francisco, a palavra de Deus, louvor e agradecimento, e depois uma oração, mas é súplica de Deus. E depois a oração final, que é a oração pela paz, ok? Então vamos juntos ver um pouquinho da vida de São Francisco. Vivia na cidade de Assis um homem chamado Francisco. Desde os primeiros anos foi criado pelos pais no luxo desmedido e na vaidade do mundo. Imitou-lhes por muito tempo o triste procedimento e tornou-se ainda mais frívolo e vaidoso, como estivesse recebido pouca ou nenhuma instrução no caminho do Senhor. Desde a adolescência, passou algum tempo na ignorância natural e no ardor das paixões, mas foi justificado de seu pecado por uma intervenção na mão de Deus e pela graça e virtude do Altíssimo. Foi acumulado com a sabedoria de Deus, mas mais do que todos os homens que viveram no seu tempo. Em meio ao aviltamento, não parcial, mas geral, em que zazia. Desculpa, gente, que tem palavras novas aqui. Zazia a pregação do Evangelho por causa dos costumes daqueles que o pregavam. Ele foi enviado por Deus como os apóstolos para dar testemunho da verdade em todo o mundo. Oremos. Ó São Francisco de Assis, que para ser fiel ao chamado de Cristo, deixastes a casa paterna e abandonastes as riquezas da família, para pregar no testemunho da pobreza e na presença do reino de Deus. Fazei que eu também saiba colocar o amor a Cristo acima de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, convosco vive e reina para sempre. Amém. Então vamos lá, a palavra de Deus está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam lançados a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e vos farei pescadores de homens. Eles deixaram logo suas redes e o seguiram. Mais adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles logo deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Então, né? Hoje, quem está vendo, se você está vendo isso, eu estou fazendo vídeo hoje, dia 9 de janeiro de 2021. E o evangelho de hoje, ele está em João, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Eu aconselho muito vocês lerem. João, ele estava vindo, né? Jesus, ele estava batizando e Jesus também estava batizando, um do lado do outro, mais ou menos. Aí, acho que Jesus foi para o Jordão, né? E os discípulos de João, antes dele ser preso, os discípulos de João estavam ajudando ele e tal. Aí disse: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão é do qual deste testemunho. Está batizando e todos vão a ele. E olha o que João disse: ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dada do céu. Novamente, né? Porque se você for ver do dia 1 de janeiro, não, entre o dia 2 a dia 3, até agora o Evangelho nos mostrou o quão os discípulos, o quão as pessoas estão muito humanas. Estão sendo muito humanas. E o que Deus nos pede todos os dias? Para que nós sejamos dele. E eles queriam ser famosos, né? Os discípulos, eles queriam ter fama. E como viram que Jesus estava tendo mais fama, Jesus não queria fama, ele queria ajudar o mundo. Jesus estava tendo mais fama, então eles falaram: mestre, eles estão indo tudo para lá. E a gente vai ficar solitário, a gente vai ficar sem ninguém. Aí João fala, né? Ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunha do que eu disse. Não sou o Messias, mas sou enviado à frente dele. Nós estamos bem à frente de Jesus, né? Que Jesus, ele já morreu há muito tempo. Mas nós acreditamos na segunda vinda dele. Então, nós temos que ser João. Nós temos que ser muita figura de João. Lógico, primeiramente de Jesus. Mas se formos ver de João, que mesmo humano, mesmo pecador, mesmo não tendo muita fama, que ele não queria mesmo, ele queria a fama, né? Ele queria expor, ele queria deixar a fama, ele queria deixar Jesus famoso. Então tudo que era de bom, que era para Jesus, a fama, essas coisas, né? João queria deixar para Jesus. Tanto que João fala: vós mesmos sois testemunha. Eu não sou Messias, mas sou aquele que vou à frente para anunciar, para cada um preparar. Porque João é aquela pessoa que preparava o caminho, né? Falava para o próximo: preparai o caminho do Senhor, pois ele está próximo, o reino de Deus está próximo. Então é João sendo aquele que anunciava, que muitos achavam que ele era o Messias. Ele dá uma reviravolta e diz: eu não sou o Messias, novamente, né? Eu não sou o Messias, mas aquele é